convidado de hoje é um dos nomes do ténis que está na ITF, é na cidade de... Em Londres. Vítor Cabral é um nome muito conhecido do ténis português. Tu começaste na Universidade do Porto, vamos ver se eu consigo fazer aqui o recuar na história. Em 85... São muitos anos para recuar. Em 85 fizeste o teu curso na Universidade do Porto, na FECDEF, penso Entrei no curso nessa altura. Depois estiveste no ISMAI, onde estiveste na FECDEF de 85 a 2015. Depois de 92 até 2015 já eras professor no ISMAI. Estiveste como diretor do Departamento de Desenvolvimento e Fomento da Federação de 98 a 2018, quase 20 anos. E depois foste para a ITF, onde estás desde 2018. Exatamente. Para o Departamento de Desenvolvimento e Fomento. É mais ou menos isso, com algumas datas. Eu lembro-me que a primeira colaboração que eu estive com a Federação Portuguesa de Ténis foi em 92, que fui o coordenador de um programa de ténis escolar, naquela altura, no Porto. Era o presidente, o saudoso Dr. Cordeiro dos Santos, e eu tive a felicidade de facto ter sido escolhido para orientar esse processo aqui no Porto. Portanto, essa foi a primeira colaboração que eu tive com a Federação. Depois disso fez com que em 98, que foi precisamente quando o centro de treino veio aqui para este complexo de ténis da Maia, que fui convidado pelo João Maio para fazer parte da equipe. O ténis entra na tua vida dessa forma, como relataste? O ténis entrou na minha vida, eu sempre fui um apaixonado pelo ténis, só que, infelizmente ou não sei, porque a gente nunca sabe, se mudasse uma pecinha do nosso passado, quais seriam as consequências futuras, mas os meus pais colocaram-me na natação quando eu era miúdo. Portanto, eu fui nadador durante bastante tempo e até competitivamente depois passei para o polo aquático quando entrei na faculdade. Portanto, fui jogador, fui treinador de polo aquático, que não deixa de ser uma variante interessante, e também fiz uma carreira relativamente extensa nas artes marciais. Só que sempre fui um apaixonado pelo ténis. Peguei numa raquete a primeira vez para jogar com 14 anos, portanto, como tu sabes, tarde demais para ser um bom jogador, com algum nível, mas pelo menos comecei assim o contacto com a modalidade e desde esse momento de pegar na raquete e de facto agir sobre essa paixão que sempre tive pelo ténis, de considerar que é uma modalidade muito especial, até agora nunca larguei o ténis. Portanto, eu sempre trabalhei profissionalmente no ténis, portanto, quando começa a minha profissão. Tu mencionaste também aí a minha ligação com a Universidade do Porto, que é uma coisa na minha vida que muito me honra e muito engrandece, digamos, todo o conhecimento que eu tive. Eu sempre fiz os meus estudos naquilo que hoje é a FADEU, mas quando entrei na faculdade, como tu disseste, em 85, ainda era o ISEF. O ISEF. Instituto o barracão lá em cima. Superior de Educação Física, portanto tive aulas no barracão durante muitos anos. Fiz mestrado e depois mais tarde doutoramento, daí essa longevidade da ligação à Universidade do Porto. Depois também comecei a dar aulas no ensino superior muito cedo, no ISMAI, no Instituto Superior da Maia. Comecei precisamente neste complexo de ténis, portanto eu fui convidado originalmente para liderar as disciplinas ligadas ao ténis, que no início era apenas uma disciplina semestral, mas depois foi ganhando alguma notoriedade dentro da faculdade e que foi uma viagem, uma experiência muito interessante. Dei aulas também no Instituto Piaget e no Politécnico do Porto, na Escola Superior de Educação, sempre ligado ao ténis. Ténis poderia não ser, aliás, eu acabei por me envolver em muitas áreas, como a gestão do desporto, como a metodologia do treino, fisiologia de exercício, biomecânica, portanto passei por várias áreas, inclusivamente dado o meu passado na natação, também dei aulas de natação, mas foi um bocadinho essa carreira. Só que o verdadeiro bichinho foi sempre o ténis, daí favorecer também muito esta ligação com a Federação relativamente cedo, e mais cedo ainda com a Associação de Ténis do Porto, aliás. As primeiras ligações oficiais que eu tive foram precisamente com a Associação de Ténis do Porto, que também me traz muito prazer recordar. Agora ando aqui com
com uma destas máscaras que toda a gente tem que andar e ando E com da uma Associação de Ténis do da Porto. Associação de Ténis do Muito bem. Porto. Vítor, quando começaste e relataste aí uma passagem por várias áreas, na altura quando olhavas para o ténis dizendo que era uma paixão, alguma vez pensaste nesses momentos que se calhar o ténis ia ser a tua vida, o teu futuro? Na realidade não, aliás, como muita gente na sua juventude, a gente pensa sempre o que é que eu vou ser, o que é que eu vou fazer, e lembro-me que inclusivamente, dadas as minhas ligações às artes marciais e essas coisas, cheguei a pensar fazer uma carreira militar, inclusivamente. Foi o meu pai, numa breve conversa, que às vezes os pais fazem isso, como tu sabes, uma breve conversa virou-me tudo do avesso e sugeriu-me que eu ia ter a fazer os testes na faculdade e de facto ir para a educação física. Mas mais cedo acabou também por haver alguma influência, porque eu sempre tive ligação ao Boa Vista. É daí conhecer, já falei no Dr. Cordeiro dos Santos, que teve muita influência na minha vida, uma influência positiva, muito importante na minha vida. Ele foi diretor da Lumen, e eu tenho episódios engraçadíssimos com ele, num tempo diferente, como tu sabes, antes de 1974, portanto um diretor de uma escola tinha uma posição bastante distante das pessoas, e acho que uma das grandes características que ele tinha era de ser muito próximo. Portanto, eu era uma criança, fiz lá a primária, e de facto sempre tive essa aproximação aí com o Dr. Cordeiro dos Santos, e lembro-me muito bem dele. Mas havia também a ligação ao Boa Vista. Meu pai, como tu sabes, foi jogador de futebol, guarda-redes do Boa Vista. Esse grande clube, eu sou suspeito. Exatamente. Portanto, sempre houve uma ligação ao Boa Vista. E é no Boa Vista que me surge a oportunidade profissional. Portanto, eu, como te disse, andei a fazer as primeiras experiências no ténis e a tentar, sempre que possível, jogar, porque tinha um grande fascínio. Seguia o jogador, seguia o Pedro Cordeiro, falando dos jogadores portugueses, o Pedro Cordeiro naquela altura, que era meu colega de escola. Pois, eu ia dizer, já o conhecias da Lumen, se calhar. Era meu colega de escola, e o João conheceu-me um bocadinho mais tarde. Ainda me lembro de alguns episódios na Quinta da Conceição, que naquela altura era um polo interessantíssimo, onde havia alguns embates com grandes jogadores, e de repente surgiu a oportunidade pela mão do Luís de Sousa. Foi o Luís de Sousa que estava a montar uma equipa nova, precisamente no Boa Vista, e que tinha, como tu sabes, o Jorge Ramiro, também como tu sabes, o mundo do ténis é extremamente pequeno, portanto toda a gente se conhece e há estas interligações que para mim são muito interessantes com toda a gente, e acho que devem ser sempre relembradas. Portanto, o Jorge Ramiro ia passar para o futebol. O Jorge Ramiro, que era preparador físico do Nuno Marques, do Vasco Gonçalves, do Ricardo Caiola, inclusivamente. O Ricardo depois teve uma altura em que saiu do Boa Vista, ia passar para o futebol e, portanto, eles ficaram ali pendurados, não tinham preparador físico. Eu já estava na faculdade, nessa altura, seria 1988, mais ou menos, 88, 89, e o Luís veio-me convidar precisamente para ver se eu queria assumir aquela aventura, e eu não hesitei. Aliás, se ele soubesse que eu tinha aceitado o lugar, mesmo que não me pagassem, teria logo aproveitado a oportunidade. Portanto, naquela altura, foi a grande oportunidade. Eu lembro-me que a escola tinha muitas pessoas interessantes naquela equipa técnica, o falecido e saudoso Fernando Caiado, o Jorge Portela, que é presidente da Associação de Ténis de Aveiro hoje, o Adolfo Oliveira, que foi diretor técnico da Associação de Ténis do Porto durante muitos anos, o Nuno Carvalho, que é professor aqui, precisamente, se calhar está aí. Está, chegou agora. Deve estar aí num dos cortes cobertos e que tem uma carreira já muito longa. E um percurso parecido com o teu também, da Lumen, veio de Viana para a Lumen, depois da Lumen também esteve ligado ao Boa Vista. Que é interessante. E, portanto, assumi esse desafio e tive a sorte, foi talvez uma das maiores sortes. Aliás, o Luís é uma pessoa que tem um conhecimento do ténis impressionante, e hoje, então, depois, isto já foi há 30 anos atrás, que é incrível,
mas acumulou muito conhecimento. Ele naquela altura já era uma pessoa com conhecimento extraordinário, provavelmente uma das pessoas com mais conhecimento de ténis no país, e ainda acumulou. Ele tem uma experiência internacional a trabalhar em várias federações, como diretor técnico, como capitão da Taça Davis, portanto, e foi sempre um mentor, principalmente naquelas fases iniciais. O Jorge Ramiro também, portanto, partilhou comigo todas aquelas coisas, e a grande sorte foi não só ter essas pessoas que me ajudaram logo no início e me transportaram para essa área profissional, mas com os jogadores. Era o Nuno Marques, era o Vasco Gonçalves, era o Ricardo Caiola, eram todos jogadores extremamente interessantes, e depois havia uma série de outros jogadores que depois acabaram por não seguir uma carreira tão... o próprio Ricardo Caiola acabou muito cedo por ir para a carreira de treinador, mas o Nuno e o Vasco, o Nuno também acabou por sair quase logo a seguir de Boa Vista e fazer outra escolha de carreira, mas com o Vasco ainda treinei muitos anos e tive algumas experiências engraçadíssimas com eles. Portanto, foi assim o início, a entrada nessa fase profissional. Quando sais daí, sim. Quando sais do Boa Vista, como é que é a continuação? Ora, o que é que acontece? O Instituto Superior da Maia, quando procura o professor para o ténis, acabam por chegar ao meu nome, e obviamente começou a haver aquela divisão que eu, graças a Deus, consegui manter durante muito tempo e que na realidade só acabou em 2018, quando eu entrei na ITF. Portanto, eu durante 20 e tal anos, 25 anos mais ou menos, mantive esta dualidade de estar a trabalhar no ténis ou como treinador, ou como preparador físico, ou como técnico da federação, e ser professor do ensino superior, ainda por cima às vezes em várias entidades. O que, quando se é jovem, tem-se uma energia infinita para se fazer essas coisas, e obviamente há a ambição de progredir na carreira, há obviamente a ambição financeira, portanto quanto mais puderes acumular, melhor, e eu sempre tive essa energia e tentei fazer esse balanço que no fundo é muito complicado, não é? Depois, quando entras na Federação Portuguesa de Ténis, com a responsabilidade, uma grande responsabilidade do fomento, ficas lá há muito tempo, é aí que se dá o clique depois para seres convidado para este projeto da ITF. A coisa funcionou mais ou menos assim, portanto, aquilo que houve entretanto foi, como eu disse já, o Centro Nacional de Treino veio aqui para a Maia, recordas que inclusivamente veio numa altura, o presidente era o Paulo Andrade, também uma referência importante para mim como presidente da Federação. Aliás, as pessoas que tiveram, aprendi muita coisa com muita gente que esteve nas direções da Federação. Veio-me à cabeça, a seguir ao Paulo Andrade, quem tenho muita amizade, o José Correia de Sampaio, como vice-presidente o Dr. Pedro Salinas, que é uma referência para mim. E portanto, nessa altura, lembras-te que faleceu o Jorge Humberto, não é? Portanto, foi um período muito traumático para a Federação e para o ténis nacional. E na sequência disso criou-se o centro de treino aqui na Maia para os jogadores do Norte não terem que ir viajar para Lisboa, pelo menos foi esse o raciocínio na altura, e uma grande abertura da Câmara da Maia. Aliás, acho que era sempre uma palavra importante, a Câmara da Maia sempre deu um apoio, não só tem este complexo, que está velhote, está quase tão velhote como eu, ainda é mais novo, portanto o complexo foi, salvo erro, inaugurado em 1990, mas sempre deu um grande apoio, portanto deu apoio à Federação para fazer aqui o centro de treino. João Maio é que me convida para vir aqui. Eu e o João conhecemos por causa da minha tese de mestrado, que era um estudo sobre a fisiologia dos jogadores de ténis, e eu fiz testes com a Seleção Nacional. Conhecia bem o Zé Vilela também, outra referência incontornável do ténis português e na minha vida pessoal também, e profissional. O Zé, que era capitão da Taça Davis na altura, arranjou uma forma de eu poder fazer os testes. E é aí que eu conheço o João e começamos a falar, quer dizer, conhecia o João como jogador, etc., mas depois criámos uma relação de amizade e de trabalho que depois resultou no tal convite. Eu venho aqui para este grupo, como tu sabes, trabalhou com jogadores como o Leonardo Tavares, como o próprio João Sousa, portanto,
de experiências espetaculares que nós tivemos aqui. O próprio Paulo Andrade é que começa a fazer a ligação, como eu sou professor do ensino superior e já estou dentro do staff da Federação, de pensar que se calhar eu na formação de treinadores poderia ser uma mais-valia. E é aí que começa um processo que, como todos os processos naquela altura na Federação eram super complicados, havia sempre vozes contra e muitas discussões e não sei o quê, portanto lembro-me de haver um período em que aquilo, e eu entro em 99 pela primeira vez como diretor da formação, mas o Paulo Andrade sai, entra uma nova direção, decidimos repensar, e lembro-me que havia uma comissão e eu fiz parte dessa comissão para discutir o que é que se ia fazer pela formação, e estava o Alfredo Laranjinha, estava o Mário Azevedo Gomes, uma série de pessoas o João Carvalho, penso eu, que estavam ligadas à área da formação e, portanto, havia várias soluções possíveis. E lembro-me que já nessa altura, principalmente eu e o Mário Azevedo Gomes, partilhávamos a mesma ideia de porque é que estamos a pensar no sistema canadiano ou no sistema espanhol ou não sei o quê, não vamos pela ITF. E começamos a pegar naqueles conteúdos que eles têm, que já na altura eram bastante desenvolvidos, agora são uma coisa francamente extraordinária. E é aí que de facto começa a haver essa ideia da formação, da ITF e não sei o quê. Em 2003 é que finalmente, aliás, há uma discussão comigo e a direção que entra nessa altura, do Manuel Valdomingos, entra nessa altura, decidem acabar com o centro de treino por causa de polémicas que se vêm arrastadas e, portanto, há sempre uma influência política nestas coisas que é inevitável e passaremos certamente a falar na questão internacional, então aí de facto é uma coisa que acontece sempre. Portanto, o centro de treino foi encerrado, eu pus o meu lugar à disposição e eles decidiram continuar, digamos, com esta aventura de eu ser diretor da formação de treinadores que teve que ser toda reinventada. E, portanto, é aí que começa a ligação com a ITF, de tal maneira que... Ainda em 2003, ou seja... Em 2003, portanto, nós em 2002 organizamos, já comigo, eu começo a fazer várias organizações internacionais. O primeiro simpósio ibérico, que foi feito em Madrid em 99, já foi comigo apresentado como diretor da formação, foi em Madrid. Depois há esse ato, e depois em 2003, quando se regressa, eu continuo sempre a colaborar com algumas organizações internacionais, nomeadamente o Simpósio de Treinadores Europeus em 2002, que foi em Vale do Lobo, e o Simpósio Mundial de Treinadores que nós fizemos em 2013 em Vila Moura. É aí também que começa a ligação eterna entre Vila Moura, entre o Hotel Dom Pedro Golf e o Luís Lopes, outra referência incontornável do ténis e da minha vida pessoal, portanto um bom amigo, e que sempre nos permitiu trabalhar no Dom Pedro Golf como se fosse uma equipa única, ou seja, não havia quase distinção entre a equipa da Federação e a equipa do Dom Pedro Golf, o que nos permitiu fazer imensos eventos lá. Mas começamos em grande logo, o Simpósio Mundial, em 2003, portanto eu já fiz parte dessa organização. É aí também que eu faço a primeira apresentação da minha carreira num simpósio mundial, acabei por fazer várias ao longo desse percurso, mas essa foi a primeira, e nessa altura também fizemos um protocolo. Na altura o Dave Miley era o diretor do desenvolvimento da ITF, e nós fizemos um protocolo precisamente para utilizar os conteúdos da ITF no nosso sistema de formação, e foi assim que tudo começou. Progredindo um bocadinho mais, também fez lógica juntar o fomento, à área do fomento. Isto foi no seguimento do lançamento do programa Play and Stay da ITF, que começou a ser, nós fomos convidados para participar em 2005 e teve o seu lançamento oficial em 2007. Portanto, é aí que eu começo a juntar as áreas do fomento e da formação, que faz todo sentido. Na própria ITF estão dentro do Departamento de Desenvolvimento, e também foi uma cópia da ITF a sugestão na altura da direção do Dr. Correia de Sampaio, para fazermos um Departamento de Desenvolvimento e oficialmente juntarmos isso,
e também sairmos um bocadinho daquela perspectiva. A Federação, como tu sabes, tinha muita dificuldade financeira, portanto não vivia nem de longe nem de perto a situação que depois se tornou aquela que é a situação atual, não propriamente atual, porque com esta história da pandemia há um impacto muito grande em todas as instituições, mas deixar um bocadinho aquele conceito de temos uma pessoa que se reconhece algum valor e de repente vamos atirando com tudo para cima dessa pessoa, que no meu ponto de vista, em termos organizacionais, é um erro, porque depois essa pessoa não pode ter o pensamento estratégico, porque simplesmente não tem tempo. Está a lidar com pormenores de quantos inscritos é que estão no curso, etc, etc, ao mesmo tempo que tem uma reunião não sei onde. É humanamente impossível, mesmo com aquela tal energia que a gente tem quando é mais novo. É subejamente conhecida a qualidade dos técnicos portugueses. Dão cartas em qualquer parte do mundo, seja no futebol, seja no basquetebol, seja no handball e particularmente nesta modalidade que é o ténis, a nossa. Como é que tu vês o percurso dos treinadores de ténis nos anos 80, 90 e agora, na atualidade? Achas que as ferramentas são mais e por isso há uma facilidade maior? Aquilo que eu acho é pessoas de valor sempre tivemos. Há pessoas com muito conhecimento. Olhando para trás, já falei no Luís, o irmão dele, o Manuel de Sousa, o Manecas, o João Lagos, todas essas pessoas têm um acumular de conhecimento enorme. Os próprios jogadores, eu lembro-me da malta, todos os jogadores que tivemos na década de 90, o Nuno Marques, conhecido, o Manuel Couto, o Bernardo Mota, a própria Sofia Prazeres, que infelizmente não continuou nesta história do ténis, mas poderá acho regressar, que em Vila Real produz muito bom vinho de muito boa qualidade, mas todas essas pessoas têm um conhecimento intrínseco de uma série de aspectos da modalidade, só que eu diria que antes de entrarmos nestas histórias todas que entramos no século XXI, não tinham forma eficiente, não havia mecanismos para essas pessoas transmitirem o seu conhecimento. E isto é um fator muito importante, porque não é só uma questão de ter livros, ou de ler livros, ou de produzir livros. É uma questão dessas pessoas conseguirem comunicar com as outras, com as novas gerações de treinadores e de jogadores. E se não houver mecanismos para isso, de facto, esse conhecimento perde-se, vai com eles e aqueles que tiveram a sorte de orbitar um bocadinho, como eu tive, de orbitar um bocadinho à volta dessas pessoas. Quem não tem essa sorte de fisicamente estar junto, principalmente antigamente, assim é, hoje em dia já não é tanto assim, não tinha acesso a esse conhecimento. E na realidade é aí que a formação de treinadores é importantíssima. A formação de treinadores não se esgota nos cursos, aos simpósios, simpósios sempre foi um evento muito querido dos treinadores, precisamente porque há esta troca, interação, a partir de conhecimento. Isto é muito importante e Portugal tornou-se um textbook case de como a formação é importante, porque na realidade modificou-se a formação e acima de tudo depois discutir qualidade e essas coisas são coisas que a gente faz sempre, faz parte da característica portuguesa, de nunca estarmos satisfeitos e há sempre pessoas que acham bem, às vezes ser dissonante é mesmo um estilo de vida em muita gente, como tu sabes, o que faz com que muitos projetos emperrem e aquela história do caranguejo, quando está a correr bem e acabem por ser um bocadinho alguns projetos acabam por não vingar por causa disso e para estes projetos vingarem não é em meia dúzia de anos, são precisas décadas e na realidade Portugal foi um textbook case. Porquê? Porque na realidade começamos a fazer mais formação, utilizamos os conteúdos da ITF para eliminar um bocadinho, foi uma estratégia também, não só pela qualidade dos conteúdos, mas para eliminar aquela ideia que eram os cursos do Vítor Cabral, com as ideias do Vítor Cabral, que obviamente podiam ser discutíveis e toda a gente é discutível. É indiferente que a gente podia pôr o Nuno Marques, como tu sabes, acabei por também convidar, como convidei o Bernardo Mota, aliás convidei-os a todos, para aceitarem esse desafio e principalmente o Nuno e o Bernardo tiveram mais tempo a fazer esse trabalho. Acho que foi uma experiência interessante para eles e espero que tenha contribuído um bocadinho. Agora, o que é que acaba por acontecer? Nós, como temos agora este material todo que nos permite
de facto, já temos uma estrutura, há um licenciamento, as pessoas têm que fazer cursos, as pessoas habituam-se à história dos créditos, de renovar licenças, tudo isto faz com que as pessoas se habituem a procurar este conhecimento. E depois é uma questão de trazer estas pessoas todas que nos anos 90 não tinham um mecanismo para difundir esse conhecimento e, no fundo, tentar realmente crescer em cima dos ombros dessas pessoas. E de facto, o ténis português, inegavelmente, coincidência ou não, lembras-te das discussões, quem é que vem a seguir ao Nuno Marques, quem é que vem a seguir a estes quatro, e de repente rebentamos com todos os recordes numa sequência de facto muito rápida. Foi o Frederico Gil I, que chegou a 62 do mundo, o Rui Machado logo a seguir, quase espicaçado por causa daquela rivalidade deles, e o Rui chega a 59 do mundo, e depois, obviamente, Gastão Elias, João Sousa. Portanto, quebraram-se os recordes todos. Não é diretamente por causa desta revolução na formação, mas é por causa de tudo. O panorama português começa a ficar mais estruturado e a formação de treinadores teve um papel fundamental nisso, e foi, obviamente, que muitas vezes acontecem estas coisas, foi profundamente reconhecido lá fora e menos cá dentro, porque é aquela história dos santos da casa, não é? Nós também conseguimos fazer outro brilharete, e como tu sabes, certamente a ITF depois, mais tarde, lança o programa de reconhecimento de sistemas de formação de treinadores, e Portugal é um dos primeiros países a ser reconhecido com o nível de ouro, ao lado do Reino Unido, ao lado da França, ao lado de uma série de países importantes. Para te dar uma perspectiva, eu ainda, a semana passada, acabei o relatório, porque faz parte das minhas funções, da Rússia, que foi reconhecida este ano a nível bronze. Portanto, Portugal já há foi mais ouro. de 15 anos que é a nível de ouro, e foi nessas condições que eu deixei em 2018 o Departamento de Formação, reconhecido internacionalmente com o nível de ouro, que é uma coisa que tem sempre importância por causa da mobilidade dos treinadores, e isto encaixando na pergunta que tu estavas a dizer, os treinadores portugueses são reconhecidos lá fora. Mais agora, não só por causa deste reconhecimento da formação, mas por causa de outra coisa que nos correu também bem, que foi o programa Play and Stay. Portugal, mais uma vez, foi pioneiro, foi um país que de facto conseguiu fazer uma implementação. É uma característica dos países pequenos também, é mais fácil implementar projetos em países pequenos. Em países grandes às vezes a gente consegue implementar numa cidade, mas o resto do país nem sequer sabe que o programa está lá. Mas num país pequeno, e eu diria que a massa crítica dos 10 milhões de habitantes é muito interessante, porque há muitos países na Europa que têm esta massa crítica e esta capacidade, são suficientemente grandes para ter uma boa dinâmica, mas suficientemente pequenos para permitirem que se espalhem estes conhecimentos e estas ideias muito rapidamente pelo país todo. A Suécia, a Sérvia, a Áustria, a República Checa, quer dizer, andam todos ali a orbitar, e são países interessantes. Falaste há pouco de uma referência para ti e certamente para o ténis português. Toda a gente, das pessoas que eu tenho entrevistado, tem com certeza um carinho muito grande, eu pelo menos nutro também um carinho muito grande por ele, que é o Dr. Cordeiro dos Santos. Uma das coisas que fica permanentemente vista no discurso é a democratização do ténis, largar a base para conseguir ter atletas que cheguem ao topo. És eu não tenho defensor dúvidas, desta... Não tenho dúvidas nenhumas que é assim, e precisamente voltamos outra vez à dimensão do país. Se for um país como os Estados Unidos, tem 20 milhões de praticantes de ténis, eles praticamente por geração espontânea vão surgir alguns que são bons jogadores, ou seja, nem é a questão do sistema. No caso deles, eles têm tantos participantes, tantos jogadores, tantas pessoas a pegar na raquete, que cedo ou tarde vai sair algum jogador. Para países pequenos não nos podemos dar esse luxo, e portanto há uma luta constante em alargar a base ao máximo possível, começar o mais cedo possível dentro daquilo que está convencionado ser a idade ideal para entrar no ténis, que seria aos 5, 6 anos de idade, para depois ter a margem suficiente para poder vir a ser um jogador de alta competição, e depois apostar muito na qualidade, a qualidade dos processos, e tem que ser um processo flexível, que é outro fator que a gente não sabia. Como tu sabes, durante muitos anos disse, é preciso pegar nos nossos jogadores, levá-los à Espanha. Espanha é uma potência, está aqui ao lado, a gente leva os nossos jogadores para lá, e como tu sabes, gerações enormes de jogadores portugueses foram para a Espanha e não tiveram sucesso
porque o sistema espanhol, principalmente naquela altura, era precisamente isso, um sistema, uma máquina de produzir, joga-se ténis desta forma e, portanto, até tinha muitas limitações. Aliás, lembras-te que na década de 90 havia uma série de jogadores bons espanhóis, mas que não conseguiam chegar ao número 1 do mundo. Sim, eram jogadores de terra batida. De terra batida, com pegas muito fechadas. Sim. O Berasategui há um no mundo. Problemas técnicos muito complicados de resolver e que eles resolveram mais tarde com introduções, alguma introdução numa diferente forma de ver que resulta em jogadores como o Moya e como o Ferreiro, que são os que chegam ao número 1 do mundo. Ferreiro, que foi aqui, precisamente. Sim, exatamente. Isso é o Taça Maia Jovem e foi um dos nomes grandes. E portanto é interessante também ver que o ténis espanhol também evoluiu, mas a verdade é esta, é que o modelo tem que ser de qualidade e tem que ser flexível, ou seja, um país pequeno não se pode dar ao luxo de perder jogadores porque não têm esta ou aquela característica, ou porque não jogam em terra batida, ou porque não são suficientemente altos, ou não sei. Tem que ser adaptados, toda a gente claro. tem que se dar a oportunidade, porque inclusivamente os jogadores que não têm capacidade para ser, ou por alguma razão não chegam a fazer uma carreira internacional, podem ajudar os outros a crescer, claro. Porque como tu sabes, se houver só um jogador bom, é o problema dos clubes e o paradigma dos centros nacionais de treino, que é juntar os melhores. Se forem poucos, claro. Estamos tramados. As referências são importantes, com certeza, mas há um problema, digamos assim, da nossa sociedade que também impede que o treino, e essa área é uma área que tu dominas, consiga ser feito de uma forma plena, que é o nosso sistema de ensino. Escola. Nós temos horários que nos fazem que os nossos filhos cheguem às 6 da tarde, têm que fazer trabalhos de casa. Nós assistimos neste momento a talvez o único fator positivo da pandemia. Durante anos andamos a discutir sistemas de ensino e se poderíamos utilizar as tecnologias online para permitir que de facto as pessoas pudessem nestas condições fazer os seus estudos e de repente no espaço de 2 ou 3 meses todo mundo aprendeu a fazer isso. Fomos todos para casa, as escolas fecharam em todo lado e toda a gente anda a trabalhar online. Portanto, parece-me que estão, e garanto-te que nós na ITF e a Tennis Europe também vamos agarrar este processo, porque lá está, ainda por cima eu sou uma pessoa muito sensível a esta questão e durante muito tempo andei a discutir isso, inclusivamente nos cursos havia conversas muito interessantes sobre esta questão e a solução de repente apareceu. A tecnologia está madura, está no ponto correto e por uma questão da necessidade todos nós tivemos que fazer isso. Portanto, já não há condições nenhumas para as pessoas dizerem que as pessoas não podem fazer, que os jogadores não podem fazer a sua educação totalmente 100% online. Podem fazê-lo, sim senhor. Está provado agora porque estamos todos a fazê-lo, não é? E portanto diria que é uma das poucas vantagens desta pandemia, mas também um indicador de como é que o ser humano tem esta capacidade de adaptação para fazer isto tudo. Houve outras doenças no passado. Eu tive um episódio, é um episódio que eu conto na ITF muitas vezes, porque eu passo por este processo de estar na Federação de Ténis, mas a aproximação à ITF é uma coisa natural, muito orgânica. De tal maneira que eles me convidam para eu ser tutor nos cursos de treinador da ITF. E eu começo esse processo em 2007, precisamente com os cursos que realizei no Spalot. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde. Há uma geração de treinadores que foram formados por mim nesses países, que para mim é uma das experiências mais marcantes da minha carreira e que não só porque acho que os portugueses todos têm uma atração natural pelas ex-colónias e é interessante como é que países tão diferentes do nosso nós nos sentimos em casa e há todos aqueles elementos dos portuguesismos que existem por todos os lados e ainda a manutenção da língua portuguesa, como tu sabes, sofre sempre a pressão do crioulo, que nada mais é do que um português, tem uma descendência do português muito forte, de tal maneira que em algumas semanas tu, mesmo que não fales, entendes o que o pessoal está a dizer. E eu tive muito tempo de permanência em África e tive muitos bons, acho que eu deixei muito boas experiências com aquelas pessoas lá, mas também permitiu ver como é que o ténis sobrevive em condições verdadeiramente difíceis. E eu
neste momento sou responsável por 50 países da Europa, portanto faço a monitorização de tudo o que se passa nesses países, e a Moldávia, por exemplo, é oficialmente o país mais pobre da Europa. E uma das conversas que tive nas minhas viagens para lá e a implementar alguns programas era que de facto eles não sabem o que é ser verdadeiramente pobre e não ter recursos absolutamente nenhum. E então contava as minhas histórias da África. E uma das histórias é em 2014 eu estou na Guiné-Bissau no momento do ébola. Portanto, o ébola estoura na Guiné-Conakry e Sierra Leone. E eu estou precisamente a fazer um curso da ITF que de imediatamente pôs os recursos para fazer uma evacuação naquela altura e que eu disse que estava perfeitamente seguro, e assim estive e concluí o curso. Isto para dizer o que é. Há muitas doenças que vêm antes, muitas situações onde até se calhar morreram mais pessoas, mas a verdade, acho que as pessoas não entendem que no fundo o mundo globalmente pela primeira vez teve uma reação coordenada a alguma coisa. Seja isto ou seja outra coisa qualquer. As pessoas vão discutir eternamente, sabes, há discussão eterna, morreram 100 e tal mil pessoas, mas se calhar noutra coisa qualquer, ou de acidentes de carro, não sei o quê, seja qual for o fator que as vai haver pessoas sempre querem argumentar. essa comparação os treinadores de bancada das redes sociais. Doenças cardíacas, morre muito mais gente, e é verdade. Mas o fator positivo é, de repente toda a gente se organizou, de repente toda a gente começou a utilizar recursos online, e de repente toda a gente, eu posso dizer que no meu trabalho, nós estamos a comunicar mais com as pessoas do que antes. Portanto, antes havia chamadas, havia obviamente reuniões online e havia as viagens e a gente ia aos países. Por outro lado, não podemos perder a cabeça com a história do online e não sei o que mais, porque o contacto é importante, o presencial, o toque, a chamada. Porque, repara, nesta altura, e é uma coisa que eu tenho transmitido internamente, nós no fundo estamos a apoiar-nos nos créditos que temos com as nações das relações que criamos quando estivemos lá. Quando estivemos lá a fazer programas, cursos, em reuniões, são vários dias que a gente passa nos países e onde se cria uma ligação forte entre as pessoas. E é neste momento de crise que estamos a apoiar-nos nesses créditos. Mas há um distanciamento da realidade. Eu, quando estou numa hora, numa conversa, num meeting online, posso pôr uma persona, como tu sabes, até posso pôr um cenário atrás de mim. Não é a mesma coisa que estás a olhar com... Não há a partilha de conhecimentos. Outra grande vantagem dos cursos de treinadores, tu passas 2 semanas com as pessoas, não é? E portanto estás ali, e hoje em dia, apesar de haver toda esta coisa do online, a gente não pode esquecer a outra parte, porque tem o online traz um desapego com a realidade, não é? Portanto que é preciso saber combinar. Como tu certamente sabes, a ITF lançou há alguns anos este programa da ITF Online Academy, tínhamos o iCoach no início e agora estamos a fazer isso. A quantidade de recursos que temos lá é astronómica, de conhecimento que temos lá, e temos dezenas de cursos, cerca de 60 e tal cursos independentes, e estamos constantemente a adicionar conteúdo ali. E uma das notícias boas é que, é claro, aproveitamos agora que não estamos a viajar e começamos a traduzir os cursos em português. Portanto, os cursos em português já estão a aproximar-se dos cursos em inglês e espanhol, e francês já ultrapassamos os cursos em francês, e portanto é um pormenor interessante e que advém do facto de teres 2 pessoas que falam português no grupo dos Development Officers, que sou eu responsável pela Europa, e o nosso colega César Kist, que é responsável pela América do Sul. Temos um brasileiro, temos ali, digamos, um lobby, a língua portuguesa. Um lobby português que estamos sempre a puxar, como se diz em bom português, a brasa à nossa sardinha constantemente, e a tentar elevar sempre a importância do português ali dentro. Vítor, uma última questão, em relação à imagem a imagem pode não contar muito, mas é sempre importante, a imagem que a ITF tem de Portugal. A tua eu sei que é ótima, porque tu fazes por isso e trabalhas bastante em prol não só da língua portuguesa, mas também pelo conteúdo que consegues aportar a todos os cursos, a toda a formação que dás. Mas qual é a imagem que tem do ténis português? Eu diria que nestas áreas da formação e do fomento, conforme te disse, acabamos por fazer alguns brilharetes
que captaram, digamos, a atenção da ITF e fizeram, no fundo, obviamente que eles reconhecem, uma das coisas que a gente faz sempre é ir à procura das pessoas-chave. Portanto, as pessoas são muito importantes e às vezes não se percebe isso. Quem são as pessoas-chave nos países que estão a fazer isso? E é com essas pessoas que tentamos criar uma relação profissional em que há um contacto imediato e sabemos que essas pessoas dão conta do recado e postas nos desafios conseguem de facto resolver esses problemas. Portanto, foi aí que a ITF começou a ter uma noção que Portugal existe através desses programas. Aliás, os treinadores portugueses são reconhecidos lá fora, principalmente por serem dos melhores treinadores do mundo a trabalhar com sub-10. Não te esqueças que muitas coisas vêm do Play and Stay, uma das que vem diretamente é o Smash Tour. E, portanto, tudo isso tem influência e, mais uma vez, aí eu, quando estive dentro da Federação, a minha luta para, de facto, ter um departamento era, no fundo, para ter mais pessoas e evitar aquela coisa que eu estava a dizer. De repente, temos aqui uma pessoa que dá conta do recado, então vamos adicionando coisas até, de facto, não fazer sentido aquilo que a pessoa está a fazer, porque há uma série de tarefas administrativas no meio disso tudo que têm que ser feitas por outras pessoas que têm que libertar quem, de facto, já avançou, digamos, no conhecimento e na implementação daquilo, para estar a liderar as questões mais estratégicas. E foi essa a ideia do Departamento de Desenvolvimento, mais uma vez apostar nas pessoas. Pelobão é um bom exemplo, continua ligado ao fomento, se calhar um bocadinho também nessa posição, porque é uma pessoa com talento e de repente começam-lhe a adicionar cada vez mais coisas. Acontece com toda a gente, acontece com o Rui Machado e não é uma questão da Federação Portuguesa de Ténis, é uma questão natural da maneira como quase todas as federações organizam, salvo aquelas que têm muito dinheiro. Essas exageram para o lado contrário, ou seja, contratam pessoas que não precisam. França, Inglaterra, portanto, os países de grande slam têm bastante dinheiro. E, portanto, vai um bocadinho por aí. Portugal fez alguns brilharetes na área do fomento, um dos maiores, talvez mais reconhecido internacionalmente, foi a história do Estoril Open, a história de termos o Federer lá. O Estoril Open, convém sempre ser dada uma palavra ao João Lagos e os anos todos que ele teve na organização daquilo, que nos permitiu. Ele fez de um ATP 250 uma coisa que parecia um grande slam, não é? Portanto, e essa sempre foi a característica do ténis português e a única coisa do ténis português que muitas vezes as ITFs e as ATPs e as WTAs conheciam. É o Estoril Open e é o João Lagos. Portanto, e o resto pouco contribuía por várias razões. Agora, nesta altura, eles reconhecem a subida nos rankings é inegável, a subida dos jogadores mais novos e jogadores novos, talentosos a aparecer constantemente é outra coisa, que de facto eles notam, mas como te digo, a ideia é que Portugal é um país muito interessante, aliás, a ideia geral dos países na Europa, que eu agora conheço melhor, a gente tem a ideia que Portugal é um país pequeno. Há muitos países na Europa bastante mais pequenos que Portugal e que olham para Portugal como um país grande, o que para mim foi um bocadinho um choque cultural. Nos países, sei lá, como a Estónia, a Lituânia, a Macedónia, todos esses países, são países que olham para Portugal como um país não só grande, mas inclusivamente como um país rico, entre aspas, porque reconhecem o facto onde a gente realmente tem riqueza, que é na qualidade de vida. A gente tem uma qualidade de vida espetacular, o clima, a proximidade constante da praia, a maneira de ser das pessoas, tudo isso são vantagens enormes que nós temos e é assim como somos vistos lá fora. Claro que para mim foi uma diferença, eu andei a fazer os cursos da ITF, entrei na Comissão de Treinadores, Mundial de Treinadores em 2013, portanto, foi, como disse, uma coisa bastante orgânica, embora o processo de candidatura para ser um Development Officer tenha sido bastante complexo e com muitas pessoas, mais de meia centena de pessoas candidataram-se ao lugar, com currículos fortíssimos e de facto tive rivais muito importantes, mas como o Miguel Crespo comentou com alguém, disse: há pessoas com muito bons currículos, mas de facto o Vítor também tem um currículo bom e as pessoas também têm que ter cuidado com ele. E no fim de tudo acabei por
por ter a felicidade, que é uma sorte enorme no meio disto tudo. É sempre sorte e tem que haver sempre uma estrelinha ali a guiar, porque tanto pode ir para ti como outra pessoa qualquer. E foi uma diferença grande, portanto eu assinei contratos em 2017 para começar em 2018, durante o Simpósio Mundial na Bulgária, e comecei de imediato a trabalhar. Aliás, a direção, o presidente Dr. Vasco Costa permitiu-me logo que eu andasse a circular mais proximamente, portanto tive que fazer reuniões em Londres e essas coisas todas ainda em 2017, portanto não me foram postos nenhuns entraves. Eu preocupei-me também obviamente em deixar a casa organizada para o César Coutinho, que já trabalhava connosco e que recebeu, digamos, um processo que, conforme eu digo, às vezes o reconhecimento nacional é sempre mais complexo, mas pelo menos lá fora é um fenómeno que é citado como exemplo. E foi um choque de repente estar. Andei a trabalhar sempre com algumas dificuldades financeiras dentro da Federação, porque tinha pouco orçamento, a equilibrar várias carreiras, a carreira do professor do ensino superior, e é pela primeira vez na minha vida profissional que só tenho um emprego, porque eles pediram, estou em exclusividade a trabalhar para a ITF, e portanto é um fenómeno completamente diferente. E de repente está responsável o nosso orçamento de desenvolvimento agora com isto, obviamente com a pandemia modificou-se, 11 milhões de euros que há para gastar em muitos países, mas é uma responsabilidade muito grande e de facto uma diferença de dimensão abismal. Já são praticamente 3 anos de trabalho, mas parecem ter sido 10, já quase nem me lembro da minha vida anterior, de tal maneira a pressão do tipo de trabalho que fazes é muito maior. No entanto, é uma coisa que engrandece muito uma pessoa, porque se aprende muito. E posso dizer que eu nestes 3 anos aprendi muito mais que nos 20 anos anteriores, porque o contacto com outras culturas, com outras realidades e com pessoas que sabem muito, e mais uma vez chamo a atenção para isto porque me parece ser o cerne da questão, como muitas vezes nós não vamos mais além, entre outras coisas, no ténis, é porque parece que as pessoas são descartáveis e os sistemas é que são bons, quando o contrário é que é verdade. Os sistemas é que são descartáveis e as pessoas é que são importantes, porque as pessoas acumulam conhecimento. Agora, não podes sobrecarregar essas pessoas com tarefas, principalmente quando elas atingem um nível de conhecimento superior, com tarefas que as limitam. Como eu costumo dizer, tens de estar liberto para a estratégia e deixar a tática para outras pessoas, e tens que garantir. Como é que tu garantes que entram pessoas novas no circuito e que aprendem e não sei o quê? Tem que aprender com as pessoas que sabem, portanto tem que começar por baixo, trabalhar, criar-se equipas, e por vezes passa-se ao lado disso. A Federação Portuguesa de Ténis ao longo de muitos anos teve esse problema por várias razões, e no meu ponto de vista, se quisesse dizer uma coisa que eu constantemente com as federações, como sabes, tenho uma posição diferente, eu quando chego aos países agora e digo o que é para fazer, é basicamente o que é para fazer, e é uma posição de grande responsabilidade, e tem corrido francamente bem. E é uma das coisas onde eu aposto e acho que dou o meu contributo para que eles selecionem as melhores pessoas, e abro também as portas a essas pessoas para poderem engrandecer um bocadinho mais. Portanto, as pessoas são o fator principal, é preciso apostar mais nas pessoas e nesse conhecimento e saber transmitir, formar constantemente novas pessoas e dar tempo. Todos estes programas e projetos demoram anos, décadas, como eu disse, a dar resultados. Vítor, muito obrigado. Nós temos o CR7 no futebol e temos o VC, não sei o número, na formação do ténis. Muito obrigado. Ok, obrigado.